Moto G50 5G. Esse daqui é mais um novo integrante da família Motorola e nesse vídeo nós vamos conferir o que a Motorola anda aprontando trazendo esse aparelho. Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E bora conhecer o Moto G50 5G. Esse aparelho aqui, galera, ele não é vendido em lojas físicas, tá? Se você quiser comprar ele, a Motorola lançou em parceria com a Claro, com os planos meio doidos, eu vou deixar na descrição todos os planos, e se eu achar o link também eu deixo aqui para vocês. Mas eles também vão vender sem o atrelamento à operadora, tá? Caso você queira comprar ele sem o logo da operadora, sem o plano, vai ter também. Só que o preço eu ainda não sei, porque a Motorola mandou aqui pra gente antes do lançamento e falou que o preço dele iria ser surpresa. Então, confere aqui embaixo, eu vou deixar o link direto do site da Motorola, que é onde vai ser vendido, para você ver se o preço dele está sensacional. E eu acredito que eles vão fazer um preço bem legal, porque a Realme, que está concorrendo aí com os smartphones mais baratos com tecnologia 5G, está focando bastante no Brasil. Então a Motorola está correndo atrás e agora vamos ver o que tem aqui dentro dessa caixinha, né? Bem basicona, né? Aquela caixa padrão da Motorola que a gente já conhece. Vamos tirar aqui o plastiquinho. Aqui essa cor que eles me mandaram pra gente testar é a cor verde, tá? Se der uma olhadinha aqui, deixa eu só tampar o e-mail do aparelho aqui, ó. Mostra aqui, Felipe, ó, corzinha verde, ó. Veio a cor verde pra gente, tá? No escrito. Aqui nós temos o aparelho não, né? A caixa. Atrás nós temos aqui tela Max Vision HD só, tá, galera? Mas já é de 90 Hz. Temos bateria de 5.000 mAh com carregamento turbo, tá bom? Ele é disponível em duas cores, o verde, que eu tô aqui, e um azul, acho que é um azul ou preto, tá? Vamos abrir aqui o lacre. Aí abriu ao contrário, então vamos conferir o aparelho. Caixinha aqui, o aparelho já está em mãos. Olha, bem diferente a traseira, já eu mostro para vocês. Dentro da caixa temos fone, carregador de 20 watts, que é o turbo, tá? E um cabo para carregamento e dados, tá? USB-A para USB tipo C, isso mesmo. Ainda bem que não trouxeram um USB padrão, né? Então tá show de bola. Foninho vem bem completo, né? Já vem com capa, tá, galera? Ele tá aqui já no aparelho, a capinha, ó. Ele vem com uma capinha de TPU já no aparelho. Deixa eu só tirar aqui, ó, o plastiquinho para eu mostrar para vocês, tá? Deixa eu colar aqui. E tá aí, galera, ó. Felipe ficou até assustado. De tão bonitinho que ele é. Ele é bem diferente, tá? Ele tem um design que eu acho que vai fazer muito sucesso, porque a traseira dele é em plástico, tá? Mas é bem bonito. Aqui nós temos um módulo de câmera super pequenininho. Dá uma olhada nesse módulo de câmera, galera. É muito pequeno. Olha o do iPhone perto dele. Dá uma olhada no tamanho do módulo, galera. É muito pequenininho, é bem diferente. Nós temos o logo da Motorola, que não é o sensor digitais, mas os cantos dele, né? Eles são mais quadrados, lembrando bastante o Edge 20, que é aquele aparelho que eu gostei demais aqui no canal. E ele tem essa pegada mais quadradinha nos cantos, que eu acho que vai fazer bastante sucesso se a Motorola continuar trazendo esses formatos, tá? E na questão aqui de design, eu acho que esse quadradinho aqui é o que eles deveriam ter feito no Edge 20 Lite. Eu até comentei com o Felipe antes aqui que ele é bem parecido, né? A parte de trás aqui, o módulo de câmera, só não é o mesmo tamanho, mas é parecido com o Edge 20 Lite, né? Aqui nós temos aqui as mesmas coisas que vem na caixa, né? Vamos tirar aqui essa película. E aqui do lado, ó, nós temos o botão Power, que já é o sensor digitais, botão de volume e o botão para o assistente Google, tá? Aqui na parte de cima nós temos um microfone. Deste outro lado, gavetinha de chip. Vamos pegar aqui para a gente abrir a gavetinha de chip para a gente conferir. Vamos lá, galera, eu já peguei aqui o ejetor. Vamos abrir aqui, ó, para a gente conferir, ó. Não tem um, é meio ruimzinho para tirar. Então tá aí, ó. Temos um slot híbrido entre 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Mas ele já tem uma borrachinha aqui, ó, que te dá uma proteção contra a água, contra splashes, tá? Ele não é para você mergulhar na água, é para se você derrubar uma aguinha sem querer, você não estragar o aparelho, tá bom? Aqui na parte de baixo nós temos a entrada para o seu fone de ouvido, carregamento e alto-falante. Ele não é estéreo, tá? Não é estéreo. Aqui na parte de trás, em relação às câmeras, nós temos a principal com 48 megapixels e abertura f1.7.
uma macro de 2 megapixels e uma de desfoque também para 2 megapixels, que é aquela de profundidade. A capinha dele, ela é bem encaixada, tá? Bem bacana. A gente não tem uma sobreposição aqui porque a câmera nem é saltada, né? Ela é bem rente. Então nós temos aí um aparelho muito bonitinho, viu? Eu só achei que o módulo de câmera poderia ser um pouco maior, mas é porque a gente está muito acostumado, né, galera? Aqueles módulos gigantes dos iPhones, etc. Então a gente fica acostumado com eles. Mas eu não achei feio não, é bem bonito. E você? O que você achou? Comenta aqui embaixo. Então vamos lá, tô ligando ele aqui. Deixa ele ligar aqui só para a gente dar uma conferida na tela. Porque aí eu vou configurar ele, vou testar e vou trazer para vocês aqui, para vocês darem uma olhada. Então ó, tá ligadinho. Agora o que eu vou fazer é configurar, testar, fazer alguns vídeos, fotos e também vou testar alguns jogos com ele, tá? Eu já volto aí para falar com vocês. Vamos lá então, pessoal. Moto G50 já testado e tenho boas impressões e más impressões também, mas eu vou explicar certinho para você porque tá com bug em relação à câmera. Infelizmente eu vou ter que passar aqui para você isso daqui, mas não se preocupe porque é alguma coisa com software. Mas primeiramente, vamos lá. Aqui nós temos o quê? Nós temos o Dimensity 705G de processador. É um processador intermediário ali, quase beirando o básico, você vai conseguir usar no dia a dia tranquilamente. Se você der uma olhada aqui, por exemplo, deixa eu só abrir um navegador aqui. Tá o negócio aberto aqui. Se você der uma olhada aqui, por exemplo, você vai ver que ele tem uma velocidade legal de abertura, ó. Ele carrega bem rápido as coisas, tá? Se eu abrir a Play Store, por exemplo, aplicativo Moto, ele consegue carregar numa velocidade muito legal e ele tem a taxa de atualização de 90 Hz na sua tela, tá? Mesmo sendo uma tela HD+, né, ele tem uma taxa de atualização aqui, ó, de 90 Hz. E eu recomendo você deixar em automático para economizar mais bateria, tá bom? Já em relação à memória, né, no caso ele conta com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Se a gente vir aqui, ó, em sistema, vir aqui em desempenho adaptável, ó, a gente consegue otimizar a RAM, que é bacana a gente deixar habilitado. E agora a Motorola andou trazendo algumas funções sobre o telefone aqui em memória, que dava pra gente aumentar a memória RAM, mas aqui eu não encontrei essa opção por enquanto, tá? Talvez eles tragam aí uma opção pra gente melhorar isso daí e aumentar a memória RAM dele, tá? Seria legal a gente conseguir colocar 6 GB aí com a memória interna, tá? Em relação à tela, ela tem um brilho ok, não achei uma tela muito luminosa, mas tudo vai depender do preço, né, do aparelho. Se ele vir aí por uns R$ 1.500, eu acho que vale a pena, porque ele já vai ter a tecnologia 5G e tem um processador legal, tá bom? Em relação a áudio, ele só tem um alto-falante, então você só vai ter áudio saindo aqui de baixo. Infelizmente, isso daí é um ponto negativo, né? Os fabricantes estão trazendo muitos estéreos, fones estéreos, então poderia ter trazido aqui, tá? Aí, aqui também nós temos um queixinho bem grande, né? Coisa que a gente já não estava vendo mais hoje em dia, né? Trazer essa bordona aqui embaixo. Mas no restante o aparelho é legal, ele tem uma pegada bacana. Eu gostei em relação à pegada. Já em relação à câmera, que é o ponto que deu mais problema aqui pra gente, foi o seguinte, ó. Se eu tô aqui na câmera traseira, tá tirando foto, né, ó? Belezinha. Se eu jogar na câmera frontal, ó, e tirar foto, ó, cadê? Não tira foto. Se eu segurar também, ó, às vezes ele tira, às vezes não, mas ó, não tá tirando foto. Eu consegui tirar algumas fotos. Eu até fui lá na Play Store e desinstalei o aplicativo de câmera, tá? Cadê? Deixa eu voltar aqui, ó. Se você vir aqui, você pode ver, ó. Motocâmera, atualizações disponíveis. Ele já até atualizou, ó. Motocâmera 3, eu cheguei a desinstalar, ó, ele, ó. Dá até pra gente atualizar o motocâmera. Cheguei a desinstalar, mas ainda tá com esse bug. Para gravar vídeo a gente consegue, tá? Você consegue gravar vídeo com a câmera frontal normal, eu tirei algumas fotos, mas infelizmente ele tá com esse bug que eu acredito que a Motorola consiga resolver com uma atualização, mas tem que resolver rápido, né? Tá sendo lançado hoje esse aparelho e talvez seja problema só na minha unidade, talvez, não sei dizer, mas eu tenho que passar aqui para você o problema que tá tendo, né? Em relação à câmera frontal aqui, nós temos uma câmera de 13 megapixels, tá? Em relação à gravação, antes de eu mostrar as fotos para vocês, ó, a gente consegue gravar aqui em 1080p só, não está mostrando nada, então é 1080p, né? Se a gente clicar aqui, a gente consegue entrar aqui também, ó, aqui em cima, vídeos, ó, vídeos eficientes, você pode desabilitar ou habilitar, mas ele só grava 1080p na câmera traseira e frontal também, tá? Algo que eu não gostei na câmera frontal é isso daqui, ó, ele estoura muito, ó, tá vendo?
E vocês vão ver na gravação depois como que ela se sai, porque eu não vou nem falar, porque é bom vocês verem como que ela tá. Agora vamos ver as fotos, né? Depois a gente entra no jogo pra gente testar o desempenho. Tirei algumas fotos com ele aí, vou colocar na tela para vocês verem e vou aumentar o brilho aqui para me enxergar, que o brilho não é muito alto. Aí tem uma foto do computador. Eu achei as câmeras, sinceramente, muito básicas, tá? Eu não achei que deveria ser nesse sentido aqui as câmeras. Elas são bem básicas e não trazem uma qualidade assim excepcional, tá? Se você procura um aparelho para câmeras, eu não recomendo. Tem bastante megapixels, mas qualidade mesmo. Ó, eu tentando tirar foto com a câmera frontal, aí do nada ela tirou. Ele tem uma traseira até ok, tá? A câmera traseira de 48 megapixels tem fotos legais. Só que, dependendo do ambiente, né? Se a gente tiver pouca luz, vai sofrer bastante, tá? Tá passando aí para vocês darem uma olhada nas fotos, dando um zoomzinho, ó. A nitidez é bacana. Só que aqui a gente tá com bastante luz, né? Durante o dia vai sair muito bem. Câmera macro aí para vocês darem uma olhada. Tá dentro dos padrões. Mais uma com a câmera macro. E aqui com a câmera frontal eu testando, ó, tentando tirar fotos, né? Até que eu nem tava com pose para foto. Pode ver que estourou muito lá ao fundo. Vamos ver se tirou mais uma. Ó. Aqui eu consegui tirar uma. A gente pode ver que para 13 megapixels tá legal a câmera, tá dentro dos padrões, né? Só que o HDR dela não funciona muito bem, ele estoura muito fundo, tá? Aqui mais uma, ó, com o software antigo, você pode ver que o contraste está um pouco mais forte com o software antigo. Aqui uma gravação e aqui outra gravação que eu vou mostrar para vocês já, tá? Só um instantinho. Aqui, ó, mais uma foto para vocês conferirem. Essa aqui mais uma e aqui também mais uma, tá? Mas antes de eu te mostrar os vídeos, né? Repare bem na hora que eu mostro o teto com a câmera frontal, o que acontece, tá? E com a câmera traseira eu vou deixar vocês darem uma olhada aí como que tá saindo. Então, galera, essa daqui é uma gravação a 1080p a 30 frames do Moto G50, tá? Ele é um aparelho que tem configurações relativamente básicas, né? Mas conta com 5G e um preço bem bacana, né? Vamos ver quando ele vai ser lançado aí. E aqui nós temos uma estabilização. Eu acho que não tá funcionando muito bem não, hein? Comenta aí embaixo. Tá ativado ali. Ele tem foco no rosto. Ele tá mostrando aqui pra mim que tá focando no rosto do Felipe. Então ele tem o Face Tracking, que é bacana. Mas eu achei uma gravação ok, né? O foco... Peraí que eu tô... relativamente rápido, né? Não tá ruim. O HDR também, ó. Tá funcionando legal. Então acho que tá ok, né? Não tá fora dos padrões, né? Pra faixa de preço. Só a estabilização que podia dar uma melhorada, né? E dar umas enroscadinhas meio estranhas, né? Agora eu vou passar pra câmera frontal pra vocês verem. E agora aqui na câmera frontal com o Moto G50. Ele tá bem claro, tem lugar que tá até estourando, ó. Não consigo nem ver a placa aqui. Ó, tá vendo? Agora ele corrigiu. E eu fiquei escuro, muito escuro. Ixi, agora eu me perdi todo. Olha isso aqui, Felipe, zoou. Eu fui mirar na placa ali, perdeu tudo. Ô, louco. A Motorola precisa melhorar essa questão da câmera, viu? A câmera frontal não tá tirando foto direito. Eu tentei fotografar, mostrei pra vocês, não tá funcionando. Infelizmente, eles têm que arrumar isso daí na câmera frontal. É um bug, mas que deve ser corrigido, tá? Eu vou até mandar mensagem pra eles lá informando. Porque, olha aí, não volta mais. Vou passar o dedo aqui pra ver. Não volta. Zoou tudo. Então beleza, essa daí é a câmera frontal do Moto G50. Então, como vocês viram aí, né, a câmera traseira, ela tem uma qualidade ok, na minha opinião, tá? O foco desse aparelho, como eu disse, é a tecnologia 5G, com um preço bem barato, tanto que eles estão trazendo com planos que você paga R$1.000 nele na Claro. E tem um outro plano que eu acho que é 1.200, se eu não me engano. Então ele sai bem baratinho você pegando o plano. Tudo vai depender também do preço de varejo, né, que a Motorola vai vender ali diretamente. Então aí, se você está procurando um aparelho focado em câmeras, esse aparelho aqui não é para isso. Ele é focado em custo-benefício com tecnologia 5G, tá? Porque aqui, eu vou entrar um pouco no 5G agora. Esse 5G dele, ele vai funcionar tanto com o 5G que está funcionando hoje, quanto com o verdadeiro 5G que vai ter as frequências futuramente. Então, você já vai poder aproveitar o 5G de hoje, que é aquele mesclado, e o novo 5G, né, o verdadeiro 5G, quando tiver a disponibilidade das frequências, tá? Então aí você não vai comprar o aparelho à toa e ter que trocar logo depois, tá bom? Mas aí, em relação à gravação, voltando, a câmera traseira tem uma qualidade legal, o HDR funciona bem, só a estabilização que eu achei que não está muito boa.
Só que a câmera frontal, vocês viram lá, né? Eu tava bem claro na hora que eu apontei para a lâmpada, parece que apagaram a luz aqui no estúdio. E não voltou. Então assim, a câmera, a Motorola precisa melhorar. Precisa, não é que há necessidade de melhorar, precisa melhorar. Porque se a pessoa comprar um aparelho que não consegue tirar fotos, vai dar muito problema. Talvez seja só problema na minha unidade, mas eu acho que é bem difícil, tá? Não é normal acontecer esses bugs assim só com uma unidade. Isso daqui parece ser muito problema de software. E eu acho que assim, tem que arrumar bem rápido, tá? Agora o que eu vou fazer é abrir o Call of Duty aqui pra gente testar o game, pra gente ver como ele tá rodando. E a gente já vai mudar de câmera aqui pra vocês conferirem. Vamos lá então, pessoal, já tá aberto aqui o game, tá? Lembrando, esse aparelho aqui, Dimensity 705 5G, 4 GB de RAM e 128 de armazenamento, tá? Aqui nas configurações, ó, em gráfico, a gente tem a qualidade baixa e média recomendada pelo jogo. Eu vou colocar em média e alta, tá? Pra gente testar no máximo, que ele suporta. Já tem o game... Opa, quase que quebra. Já tem o Game Time aqui com as opções. Não é muito completo, é bem básico, tá? Aqui em relação a jogos, eu vou iniciar um multijogador. Vamos abrir aqui, mata-mata em equipe, né? Vou iniciar aqui e eu já volto para mostrar para vocês. Vamos lá então, pessoal. Então já iniciou a partida aqui, tá? Ué. Ó, mais um bug aqui, ó. Sai daqui, meu filho. Aí, voltou. Estamos aí na partida já. Aqui, em relação ao aparelho, até esqueci de mencionar, tá? Tô sempre esquecendo de mencionar a bateria. Aqui nós temos 5.000 mAh com um carregadorzinho de 15 watts, tá? Então aí você vai ter uma bateria bacana pro dia a dia, tá? Não é nada extraordinário, mas tá dentro dos padrões hoje, né? E o desempenho tá bom, viu? Tá bem lisinho. 90 Hz aqui comendo solto, né? Então a gente tem aqui uma qualidade muito legal. A gente vê que o processador não é bem utilizado ainda, né? Ele tá dando lá que a gente só consegue rodar no médio, mas a gente vê que o jogo tá muito suave e que facilmente dava para rodar no alto aqui, né? Tá bem de boa. Olha aqui, pessoal. Eu gostei do aparelho, galera. Não é um aparelho ruim, tá? Só que é difícil eu falar para vocês se é um bom aparelho ainda, porque não tem o preço de varejo. Quase explodi. Oi, sai daqui. Não tem o preço de varejo, tá? Eu vou supor aí que se ele custar entre R$ 1.500 a R$ 1.400, vai ser um baita de um aparelho, tá? Mais do que isso, eu acho que não vai vingar. Sério, Motorola? Não vai vingar, porque a câmera é muito básica, o acabamento é bem legal, é um aparelho muito bonito, só que a gente tem opções no mercado aí com tecnologia 5G disponíveis bem mais barato, né? A gente tem que ser bem sincero aqui. E cadê a arma do cara? Aqui, vem cá. Então a gente tem aparelhos aí que entregam aí câmeras muito melhores, custando pouca coisa a mais nesse preço que eu tô chutando, tá? Se a gente for levar em consideração o plano da Claro, que ele sai por R$1.000, tá ótimo. Se você for usar o plano, não tiver problema, vai ser ótimo para você. Pagar R$1.000 nele tá muito bom, tá? Opa. O desempenho dele é muito legal, viu? Tá rodando muito de boa. Ó, o ruim de ter uma entrada só, galera, que eu tô tampando toda hora o som aqui. Jogando aqui. Cara, tá bem de boa, não tá esquentando, não tá tendo problema não, viu? Dá até pra jogar um... Ué, acabou. Dá até pra jogar um Genshin Impact, galera. Vou sair aqui agora, então. Então é isso, galera. Esse daqui é o Moto G50 5G, tá? Um aparelho muito bonitinho, totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver aí, né? Com um módulo de câmera super pequenininho. Tem um desempenho muito legal, tem uma tela bacana e um preço que eu acho que se vier pelo esse valor que eu falei de R$ 1.400 vai valer muito a pena para quem quer um aparelho com 5G. Mas se você quer câmeras, não pega esse aparelho, tá? Pelo menos assim, em relação a software, ele tá bem bugadinho. E se você quer qualidade de câmeras, tem aparelhos melhores também nessa faixa de preço, tá? Não que seja um aparelho ruim, mas ele tem o seu público. Ter um desempenho legal com a tecnologia 5G já embarcada, tá bom? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal. Vai ter link para você comprar ele aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.